sem par, onde a luz que irradia é o poder do Espírito Santo e as virtudes da sabedoria governam todos os santos. Incansável é o amor divino que tudo faz com perfeição para alcançar os oprimidos e dar-lhes a salvação, a condição indispensável de sermos mais dispenseiros.
ouviu a chamar. Esta voz vinha do céu, cheia de graça e luz, inspirada pelo bom Deus e dirigida pelo seu Filho Jesus. A vossa Igreja Apostólica, através da direção, a falar através dos obreiros, com sua santa pregação, através de mensagens veículos, através da hora milagrosa, está divulgando ao mundo o poder da Santa Formosa. Pois o Mestre já salvar não podia, embora sempre tivesse o poder, mas porque todo o povo não estava a merecer. Santos e anjos e a Virgem Maria já não podiam dar a proteção, pois o povo a cada dia endurecia mais seu coração. Mas a mensagem da Igreja Apostólica nos corações foi penetrando na cidade
Vivo em um mundo complicado, onde homens esqueceram de Deus, almas que aprisionadas pelo pecado, na escuridão vivem sem consolação. Porém, deste mundo não sinto medo, pois minha vida a um santo entreguei. Poderoso lá no céu falar com Deus, piedoso ouve a minha oração, me estende sua mão Aldo é um nome que com fé eu clamo. Santo profeta criado por Deus, é a luz que ilumina a minha vida, é a minha felicidade. Aldo, meu santo protetor, creio em ti, sei que lutas por mim e por isso te amo tanto assim. Sem ti o que seria de mim? Profeta Aldo, esta canção é uma homenagem de coração. No mundo há muitas ilusões, há maldade e perseguições, mas com este santo a tudo posso vencer, pois está a me defender. Remove montanhas, abre o mar, é só confiar. É como um oásis em um deserto,
água da vida. Poderoso lá no céu, falar com Deus. Piedoso, ouve a minha oração, me estende sua mão. Aldo é um nome que com fé eu clamo. Santo profeta criado por Deus, é a luz que ilumina a minha vida, é a minha felicidade. Aldo, meu santo protetor, creio em ti, sei que lutas por mim e por isso te amo tanto assim. Sem ti o que seria de mim? Profeta Aldo, esta canção é uma homenagem de coração. Minha gratidão e louvor ao Senhor. Eu passo a ler para os irmãos a mensagem que temos neste boletim, que nos fala sobre que nesta igreja contamos com todo o amparo do poder de Deus. Nesta mensagem, relembramos aos irmãos que sobre o grande poder que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo receberam de Deus nosso Pai e de Jesus nosso Senhor, pois foram dados ou dotados da participação em todos os dons, poderes e virtudes de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Assim, a Santa Vó Rosa tornou-se no outro Consolador, em tudo semelhante a Cristo Jesus, e o Santo Irmão Aldo no último profeta de nosso Deus e supremo pastor que Jesus prometeu que estaria à frente do seu verdadeiro povo na terra. Na época da regeneração, época esta em que vivemos, também chamada na doutrina como Era do Consolador. Foi quando a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo ungiram nosso povo com uma bênção especial, nos imunizando das forças dos ataques de todo o poder das trevas, nos livrando de todas as influências das obras malignas, seja da feitiçaria, inveja, das pragas e de todo o mal. Portanto, todos os fiéis apostólicos que creem em nossa santa doutrina e obedecem com fé, amor e gratidão toda a nossa disciplina, são protegidos pelo anjo da guarda e livres dos ataques do mal
e unidos aos céus, não devem temer o poder das trevas. Sendo assim, recomendamos aos fiéis apostólicos que devem sempre vigiar quanto aos pensamentos e procedimentos da sua vida. E quando perceberem algo prejudicial à sua consagração, devem orar e pedir com fé as bênçãos desses santos poderosos, os quais ouvem as nossas súplicas instantaneamente e nos concedem todas as vitórias e bem-aventuranças dignas dos legítimos filhos de Deus e herdeiros dos céus, fortalecendo nossa sabedoria com mais ânimo, fé e coragem, para vencermos as lutas na terra e continuarmos firmes como fiéis apostólicos neste santo caminho. Também fazemos o uso da água ungida e do óleo ungidos através da bênção e unção que recebemos de Deus e dos seus santos, ouvindo com fé o nosso programa A Hora Milagrosa. Todos os nossos irmãos e irmãs apostólicos, convertidos e obedientes à nossa fé, são santificados pela unção divina e beneficiados com todo o amparo celeste para o seu viver, para o seu trabalho, para os seus estudos e seu lar. E não necessita ir em busca de coisas do mundo, nem consultar adivinhos, cartomantes, benzedores, e nem costumes opostos às normas de Deus. Caso contrário, poderão perder os méritos de verdadeiros filhos de Deus e serem dominados por forças ocultas da maldade, correndo o risco de voltarem a ser escravos dos vícios. Recomendamos para o vosso bem que tenham muita fé e confiança no poder glorioso de Jesus, da Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, o nosso Consolador, e do Santo Profeta Irmão Aldo, Supremo Pastor. E serão felizes e bem-aventurados neste santo caminho, e terão mais ânimo, saúde, paz e alegria. Não deem ouvidos a comentários e notícias que tentam minar a sua fé, mas perseverem no que aprendem nesta Santa Igreja. Lembrem-se que Jesus, a Virgem Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo só podem estar em lugares férteis em obediência e consagração, para poderem abençoar e proteger seus verdadeiros filhos. Pratiquem com amor em sua vida os ensinos do Evangelho do Reino dos Céus, que lhes ensinamos neste santo caminho, e terão a honra de herdarem as glórias dos céus na eternidade como santos vencedores. Então podemos notar, amados irmãos, que a fidelidade, a doutrina e a disciplina do reino dos céus, ensinados nesta igreja, é a base fundamental para que tenhamos todo o amparo, toda a proteção, através desse infinito, incalculável poder de Jesus, da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo e da Virgem Maria, de todos os anjos. Porque os seguidores deste santo caminho, com devoção e toda lealdade,
vivem em união, em comunhão com o Espírito de Deus, com Jesus, com a Santa Avó Rosa, e ao clamar, nós somos atendidos. Precisam ter esta convicção de que o irmão Aldo, como intercessor, pastor deste rebanho, cuida de nós. E ele, junto com santos profetas, santos apóstolos, que ele mesmo citou enquanto estava entre nós, que muitos dos profetas e apóstolos vinham estar com ele, eram seus amigos e o ajudavam muito, também nossa Mãe Maria Santíssima. A Santa Avó Rosa sempre estavam ao lado dele. Imaginem hoje. Então, amados irmãos, pensem no imenso poder dos céus que está para nos amparar. E não troquem esta fé e santo caminho por nada. Guardem a sua coroa de glória, que é a vida do Espírito de Deus, que lhe dá o direito de viver nesta terra como santos de Deus. E não procurem outros lugares, não fique dando ouvido, irmãos, para ensinamentos diferentes que há no mundo, que desviam as pessoas do caminho da verdade. Nós temos o conhecimento da verdade. É palavra de Jesus: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E nós somos libertos de todo engano, de todas as ilusões, de todos os encantos do mundo. Então só nos resta guardar a fé, seguir a carreira, praticar o que aprendemos e servir com lealdade. Isto, irmãos, já é um galardão. Imagina o que nos espera na eternidade. Mas temos também neste boletim uma mensagem que nos fala que a união é necessária para que sejamos um com Deus e os seus santos. Prezados irmãos apostólicos, a união é uma virtude especial, oportuna e necessária ao nosso bom viver nesta terra como apostólicos. Assim disse o estimado apóstolo São Paulo em sua carta aos Filipenses, na linguagem de hoje: por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes, o amor dele os anima, e vocês participam do Espírito de Deus, e também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então, peço que me deem a grande satisfação de viverem em harmonia, tendo um mesmo amor e sendo unidos na alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo medo de pensar que Cristo tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou usurpar ser igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. Esta bela instrução do amado apóstolo sobre a união nos ensina a estarmos unidos a Cristo
e hoje também à Virgem Maria, à Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, que em tudo foram grandes exemplos de união. Por isso devemos ser unidos uns aos outros, vivendo em harmonia, fortes e unidos de alma e mente, sempre buscando em primeiro lugar o interesse coletivo da Igreja, e não apenas o nosso próprio interesse. Nosso Santo Irmão Aldo, em seus últimos anos conosco, pessoalmente, nos instruiu muito sobre a necessidade da união. Nos preparou para que fôssemos unidos a Ele e uns aos outros, justamente para que continuássemos levando a Igreja Apostólica avante, para que ela pudesse cumprir sua missão aqui na terra. O Santo Irmão Aldo sabia que a nossa união geraria a força necessária para mover os céus e a terra, para que pudéssemos cumprir os planos e a vontade de Deus e de seus santos e anjos, e salvar o maior número de almas possíveis para o reino dos céus e para a sua glória. Como exemplo, citamos a união bonita e exemplar que havia e há entre Jesus e sua mãe, Virgem Maria Santíssima. A união é fértil, que havia e que há entre ele, a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, a união perfeita que há entre esses santos poderosos e o Pai, nosso Deus, formando a corte celeste, comandando todo o reino dos céus. Vejam que até para a corte celeste governar o reino dos céus, a glória de Deus e toda a criação divina, é necessária a verdadeira união entre eles, a cooperação de cada um, para que seja feita a vontade de Deus Altíssimo e não apenas a vontade de cada um em particular, separadamente. Se até nos céus, reino espiritual, paraíso da eterna glória e de esplendor de Deus e de seus santos e anjos, a união é necessária, quanto mais aqui na terra, nesse mundo material e passageiro, onde precisamos estar unidos uns aos outros, para sobrevivermos e superarmos todas as lutas da vida. Por isso, já cantava o grande salmista Davi em um de seus salmos o seguinte: ó, quão bom é e quão suave é que os irmãos vivam em união, porque nela Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Vejam nesse salmo que a união como fonte de bênção e de vida de Deus aos seus filhos na terra e para sempre. Cultivem a união em família, na igreja, no trabalho, na escola, na convivência da boa vizinhança. Evitem as discussões, as divisões e contendas, as inimizades e separações, porque tudo isto é falta de união, de amor e de humildade. E é por causa disso que muitos não vivem em paz e perdem grandes relacionamentos que tinham tudo para dar certo. Foi por isso que o Divino Mestre Jesus fechou com chave de ouro a sua palavra sobre a virtude da união na sua oração sacerdotal, conforme registrada no Evangelho de São João, quando disse o seguinte:
Pai, eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles como tens amado a mim. Isso é a essência da união, sermos unidos a Jesus e o Pai, sabendo que somos amados por eles, sermos unidos uns aos outros, sabendo que nos amamos no Senhor Jesus, isto é, uma glória, como ensinou Jesus, que sermos um entre nós e um com Ele, perfeitos em unidade, sempre unidos. Assim como já dizia o nosso hino que a Santa Avó Rosa tanto gostava e nos incentivava a cantar. Sempre unidos, marchamos com fervor. Hoje nós cantamos ele. A união é, pois, eu digo melhor, a Santa Avó Rosa sabia que unidos sempre nós venceremos e continuaremos até a vitória final. A união é uma virtude tão necessária e de tão alta estima, que religião significa exatamente se religar a Deus, se unir novamente ao Criador, se conciliar com o Pai, para que se possa cumprir em nós a sublime palavra do amado Mestre Senhor Jesus, de sermos um com o Pai e o Filho Jesus, unidos, consagrados na esperança da salvação e da redenção, que é o objetivo da nossa vida. Que essa virtude da união esteja sempre presente entre nós e em nosso meio. Que Deus Pai, Jesus nosso Senhor, a Virgem Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo façam a virtude da união fazer morada entre nós e produzir muitos frutos para a honra, glória e louvor de Deus, o nosso Pai, e de todos os seus santos e anjos para toda a eternidade. Assim, unidos nós venceremos. Então vemos esta bela mensagem nos fazer recordar de ensinos preciosos da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, para que possamos ser vitoriosos e vivermos felizes, porque a união, irmãos, ela proporciona a dádiva de sermos felizes. Agora, meditando no valor da união, como nós meditamos aqui, das glórias que alcançaremos como Igreja de Deus sendo unidos, também como famílias, nos lares, temos também que pensar nas maneiras que nos levam a esta união. E eu lhes digo, irmãos, que para sermos unidos, precisamos aprender a viver com as diferenças. Diferenças de pensamentos, de maneira de agir, mas que leva ao mesmo resultado. Eu vou dar um exemplo bem conhecido aqui. O coral canta em várias vozes, 2, 3, 4,
não sei se tem mais. E estas vozes são, embora diferentes, elas estão na mesma tonalidade. E juntas formam uma harmonia maravilhosa, que eleva a nossa alma de felicidade, de paz e de alegria, em adoração a Deus. Mas um canta a melodia, outro canta o contralto, e assim por diante. Mesma coisa são as notas musicais. Cada uma é diferente da outra, mas todas montadas de forma que elas sejam harmônicas. O som é maravilhoso, o resultado da música são das melodias mais lindas que possa chegar aos nossos ouvidos, com sinais diferentes uns dos outros, entre tantos instrumentos, e dá tudo certo. E na igreja, como entre o coral, como amigos, irmãos, entre os obreiros, nós pastores, nos lares, as famílias, não podemos também viver, irmãos, em perfeita sintonia um com o outro, de forma que prevaleça entre nós a união, de uma forma que estejamos em paz, alegres, felizes para trabalhar em prol da obra de Deus, sem nenhum querer ser mais do que o outro. Nós vimos aqui neste boletim um aviso, uma recordação de uma ordem antiga do irmão Aldo, para não haver excesso de som alto, de um modo geral, dos instrumentos, das vozes, e assim por diante. E também nem que não haja separadamente um ou outro instrumento mais alto do que o outro, mas que seja de uma altura que fique numa harmonia perfeita, sem exagero. Então, em nossa vivência ou convivência, tanto como igreja, falando como um todo, nós também precisamos, irmãos, ter limites no nosso comportamento, na nossa maneira de agir, para não desrespeitarmos os princípios morais e disciplinares da igreja em relação ao nosso semelhante. Porque se alguém não respeitar esses limites da disciplina, em relação ao seu colega de ministério, seja um corista, seja um músico, seja um regente, seja um pastor, haverá o quê? Um desentendimento. E quando surge o desentendimento, então há a desunião. Como trabalhar, como ser unido com alguém que quer estar sempre acima dos outros? É difícil. Certa vez eu estava numa congregação e havia uns 4 músicos tocando instrumento de assopro, muito mais alto do que todos. Eles tocavam tão alto que o ouvido doía. Era um exagero. Eles queriam se aparecer em cima da orquestra, a mais do que todos, e tirava a beleza da música, atrapalhava a reunião. Eu confesso, até eu fiquei assim um tanto
é difícil você ouvir um som que está doendo no seu ouvido. E depois que terminou a apresentação do coral, eles começaram a andar de um lado para o outro, e pegar partituras, e puxar fios, e conversar e andar. Como é que eu desenvolveria uma mensagem à altura do que a igreja merece, com tanto desrespeito? É difícil. E a igreja sente-se prejudicada. Então, irmãos, eu falei com tanto desrespeito. O respeito é outro instrumento, outra prática necessária para que haja união. Porque quando alguém não aceita as ordens do irmão Aldo, da Santa Avó Rosa, em relação à disciplina, às normas para a sua própria vida, para a sua convivência em família, lá dentro de casa, na família, aprendem a brigar, a discutir, a colocar defeito num e no outro. E aí, quando vêm para a igreja, também agem assim. E muitas vezes pode alguém sair e nem se lembrar dos momentos bonitos, da beleza dos hinos, da música, mas se lembra das críticas. Você viu que ele errou? Mas você viu a roupa dela como é que estava? Mas você viu o pastor não sabe nem ler direito? Então, irmãos, a pessoa às vezes fica com uma lupa, procurando defeitos para acusar, mas não tem a humildade de olhar, de analisar os seus próprios atos, porque trouxe de casa aquele costume, aquele hábito de sempre estar falando dos outros, sempre estar criticando, de estarem brigando, de estarem discutindo. Aí quando chegam na igreja, ou no seu trabalho, onde estiver, a pessoa leva consigo aqueles sentimentos que não são bons, em relação ao seu semelhante. E aí não pode viver em união. Por isso, que está aqui neste boletim, essas recomendações, para que não estejamos colocando em nosso coração, nosso espírito, atitudes, pensamentos que nos levam a atitudes reprovadas por Deus. E aí, irmãos, é necessário que cada apostólico olhe o seu procedimento, a sua maneira de pensar, de agir para com o semelhante, para se corrigir e amar com sinceridade a Deus, o nosso Pai, a Jesus, a Santa Avó Rosa, e dizer, eu ainda tenho esses costumes, essa maneira de falar, de agir em relação aos meus colegas, e isso está atrapalhando o nosso trabalho, o nosso crescimento, e eu vou me corrigir. E a pessoa começa a se esforçar, a pedir à Santa Avó Rosa, ao irmão Aldo, fazer as suas orações com sinceridade, se esforça para obedecer a disciplina de nossa igreja em tudo na sua vida. E ela, Santa Avó Rosa e o irmão Aldo se alegram e começam a abençoar mais. Começam, irmãos, a nos dar inspiração no trabalho que temos que fazer na igreja. Porque eu lhes digo, irmãos, que sem a direção dos céus, através da inspiração divina, nós não alcançaremos a perfeição.
nós não conseguiremos êxito no nosso ministério e na obra da igreja de um modo geral. Em tudo nós precisamos deles, do amparo, da bênção deles, da direção deles em nossa vida. E quando nos esforçamos para fazer de forma que eles fiquem contentes, que eles possam nos ajudar e que também nós possamos cooperar com o nosso semelhante, aí então reina a paz. E reinando a paz, reina a união. E tudo vai bem. Mas nós temos que ser cuidadosos, humildes, mansos de espírito. Eu acho muito lindo o ensinamento de Jesus. Mas aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Se olharmos para Ele, se olharmos para Santa Avó Rosa, para a vida dela, para os ensinamentos dela e do Santo Irmão Aldo, irmãos, nós vamos conseguir ser cada vez melhores em tudo em nossa vida. Eu me lembro de uma palavra do Irmão Aldo a nós pastores, por ocasião de uma época de festa, teríamos algumas aulas aos pastores, aos obreiros, e um dos pastores que estavam encarregados de ministrar aquelas aulas me perguntou: qual é a sua sugestão para as mensagens que teremos nas aulas? Eu gostaria que o senhor desse uma sugestão, o que seria bom falarmos nessas aulas. Eu pensei e perguntei a ele: o senhor já fez essa pergunta para o irmão Aldo? Ele disse não. Eu disse, então faça. A minha sugestão é essa. E vamos ver o que o irmão Aldo tem para nós. E aí, o pastor perguntou ao irmão Aldo. E depois ele nos contou que o irmão Aldo disse para ele: diga para eles olharem para mim. Olhem para mim. Falou 3 vezes. Diga para eles olharem para mim. Olhar o que no irmão Aldo? A maneira como ele resolvia os problemas. A maneira como ele fazia tudo com humildade, com paciência, com simplicidade. Ele sempre tinha uma palavra de conforto, de consolo. Ele tinha muito cuidado com todos nós. Ele expressava o amor que ele tinha e tem por nós através dos seus atos. Então ele disse, à semelhança do que Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, irmãos, que esta bela lição fique gravado no coração de todos nós, de nos lembrar, de avaliar a nossa maneira de agir, sem acusar ninguém, como eu estou. E pensar, irmão Aldo, me ajude, irmão Aldo, a resolver este problema, como eu devo fazer? Como é que o irmão Aldo fazia? E dessa forma, ele terá muita facilidade para nos ajudar. Agora, se a pessoa não se lembra dele, não busca ele em oração, não se lembra dos exemplos maravilhosos que ele nos deu, aí a dificuldade surge, não é? Então, irmãos, para que sejamos sempre unidos, vamos seguir os exemplos dos santos dos céus, da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, de Maria Santíssima e de Jesus nosso Senhor, que Ele não quis tomar o lugar de Deus, o Pai, mas Ele humildemente aceitou a condição de viver como homem e passar por tudo que Ele passou, para dar a glória de Deus o Pai ter na terra um povo santo, zeloso de boas obras, que vive em paz e união. Pense nisto e vamos trabalhar sempre em prol
de vivermos em união, tanto na família, quanto na igreja, sendo verdadeiros amigos, irmãos, filhos de Deus. E a Santa Avó Rosa e o irmão Aldo terão a facilidade de nos dirigir, de nos governar, dando-nos inspiração no nosso trabalho e no nosso ministério. É o que eu desejo a todos, para que tenhamos uma igreja cada vez mais unida e mais santificada. Desde os tempos memoriais, batalhas vêm sendo travadas contra as forças do mal, que se levantam contra o povo de Deus. Mas em todas as épocas, a vitória sempre foi de Deus e seus seguidores. Foi assim na era de Abraão, Santo Elias, Moisés e do profeta Daniel. Foi assim com Jesus, que venceu uma batalha épica, a maior arma do mal, a morte. E nos dias de hoje, uma última batalha vem sendo travada, e por ser a última, é a mais difícil. Porém, Deus, o seu Divino Espírito Santo, Jesus, Maria Santíssima e a Santa Avó Rosa, juntos com o irmão Aldo, estão lado a lado desta Santa Igreja Apostólica, para ajudar a vencer as lutas de cada dia, até a vitória final. Avante, Igreja Apostólica, sem nada temer, confiantes nesses santos poderosos, sempre unidos, venceremos. Vou relembrar a história de um povo de outrora que viveu uma grande glória. O Messias que a terra descia, viram sua grande luz, ouviram que pregava Jesus. Em suas vidas haveria uma grande mudança, era só terem confiança, rejeitar então a luz, o pregaram em uma cruz. Estou relembrando essa história, pois vivo Jesus está, seu sangue derramado naquela cruz nos trouxe nova luz, novo caminho traçado. O Consolador foi enviado na promessa do passado, nova oportunidade hoje está sendo dada.
Estou relembrando esta história, pois vivo Jesus está. Seu sangue derramado naquela cruz nos trouxe nova luz, novo caminho traçado. O Consolador foi enviado da promessa do passado, nova oportunidade hoje está sendo dada. Vou relembrar a Ó glorioso e eterno Deus, nosso Pai Celestial, Deus Criador, venho com júbilo e alegria na alma, junto aos meus irmãos, prestar ao Senhor toda a nossa gratidão, pela grande e infinita misericórdia de nos conceder o outro Consolador, a Santa Avó Rosa, o Santo Profeta Irmão Aldo e esta Igreja Apostólica, como a grande bênção dos dias de hoje, dias atuais, para a regeneração de almas, e também para que o Senhor possa manifestar o teu infinito poder para dar paz, vida e felicidade aos que creem na palavra do Sagrado Evangelho de nosso Senhor Jesus. Ó Santa e bendita Avó Rosa, eu rogo que abençoe nesta hora a Igreja Apostólica, todos os irmãos que aqui estão presentes, nossos ouvintes da Hora Milagrosa e os internautas, os visitantes, pessoas que vêm prestigiar as nossas reuniões para aprender também a viver em paz e união, de forma que tenha a salvação de sua alma.
Querida e Santa Avó Rosa, olha por todo o teu povo. Eu intercedo em favor das famílias, para que os pais tenham a sabedoria de educar os seus filhos para viverem em harmonia, respeitando-se uns aos outros dentro do lar, na família, e os casais vivam em paz. E assim sejam teus servos, responsáveis pela educação das crianças, dos jovens, e a tua igreja seja cada vez mais unida. Ao se reunir nas reuniões como esta, nas festas, em todo o trabalho da igreja, haja muito respeito e devoção, respeito para com os santos, a Senhora, a Virgem Maria, os anjos de Deus que estão entre nós, para nos abençoar nas reuniões, nos ensaios do coral, nos encontros jovens, em todas as realizações da obra desta igreja, que prevaleça o respeito a Deus, o Pai, e uns aos outros. Dá a cada um, vó, a luz de sabedoria para aprender a conviver com as diferenças do próximo, porque uns receberam no lar, na família, uma educação através de uma cultura um tanto diferente da outra família, mas precisa haver entendimento, de se compreenderem, de se amarem e se perdoarem se alguma ofensa houver, para que haja paz e união na tua igreja, como a Senhora sempre lutou para que sejamos sempre unidos. E assim a tua igreja, Santa Avó Rosa, possa ser a cada vez mais como a luz neste mundo, a iluminar o caminho dos que vivem ainda em trevas e possam estar conosco. Abençoa também quanto à saúde física do corpo daqueles que estão doentes, alguns até internados em tratamento intensivo. Olha por eles, Santo Irmão Aldo, e conceda-lhes uma bênção, segundo a vontade de Deus, para que eles tenham saúde. E abençoa toda a igreja para que seja livre das doenças, das epidemias que se abatem sobre a humanidade. Peço que abençoe também o trabalho, onde ganha o sustento do seu lar. Se houver alguém desempregado, precisando de um trabalho, que a Senhora os conceda a possibilidade de encontrar um meio de ganhar o sustento da sua vida. Abençoa os estudantes, jovens, adolescentes, que estão se esforçando para ter um futuro melhor. Santo Irmão Aldo, que o Senhor os ilumine, para que sejam bem-sucedidos também nos estudos. Eu rogo que abençoe as pessoas que têm seus nomes nesta caixa, pedidos de oração, nomes que foram colocados por familiares, pessoas amigas, que sabem das lutas, das dificuldades, das doenças que essas pessoas estão enfrentando, algumas até cativas e oprimidas dos vícios. Santa Avó Rosa, olha por elas e dá liberdade aos que estão sofrendo com doenças, com dificuldades financeiras, com lutas e divisão no matrimônio, na família. Ilumina-os para o bem, para que eles encontrem a forma de se reconciliar e viver em paz. Dá liberdade aos que estão cativos e oprimidos do pecado, dos vícios e dos males no mundo, para que eles tenham a luz da sabedoria, para arrependerem-se dos seus pecados e viverem para Deus. Confiem, prezados irmãos e irmãs, que a Santa Avó Rosa, o Espírito Consolador, Nossa Mãe Maria Santíssima, Rainha dos Céus, o profeta Santo Irmão Aldo, com muitos anjos da glória de Deus, o nosso Pai, vos estão abençoando. Que esta bênção gloriosa dos céus, que representa o poder de Deus para lhes fazer feliz, esteja convosco agora e por todos os dias da sua vida, e que os anjos do Consolador os acompanhem de volta para os seus lares e vivam em paz e união. É o que eu lhes desejo em nome do santo profeta Irmão Aldo. Amém.